Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma aula DPD e nessa lição nós vamos falar a respeito de um ministério. E que ministério que é esse? É o ministério da reconciliação. Agora, reconciliar o quê? Reconciliar quem a quem? E quando a gente pensa nisso, eu queria te fazer uma pergunta para que você refletisse. Qual foi o propósito da criação de Deus? Para que a gente converse sobre o Ministério da Reconciliação, queria que a gente pensasse nessa conversa. Qual foi o propósito qual o propósito da sua vida? Com qual propósito Deus criou a humanidade, Deus criou o mundo, criou o universo, né? E a gente sabe que Deus ele criou o universo com primeiramente pela vontade soberana e eterna dele. Ele quis criar o ser humano, quis criar o universo pela bondade dele, pelo amor dele, pela vontade soberana dele. E o propósito disso em nossas vidas é que nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós fomos criados para glorificar a Deus ao nos alegrarmos nele para sempre. Vou repetir. Nós fomos criados para glorificar a Deus ao nos alegrarmos nele. Ou seja, enquanto nós nos alegramos nele, nós glorificamos a ele e cumprimos o propósito para o qual fomos criados e somos satisfeitos nele. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente vê que é muito importante que a gente se volte para o propósito inicial, que é o de alegrar nele, ou seja, desfrutarmos dele, desfrutarmos da presença de Deus, da presença gloriosa de Deus. E quando eu penso nisso tudo, em me alegrar nele, desfrutar dele que é belo, dele que é pleno, 100% é, é belo, né? Perfeito, completo. E ele que é completo pode trazer à nossa vida completude também, pode nos tornar completos nele. Quando até aquilo que a gente fala, né? O pessoal fala muito que nós somos criados com um vazio do tamanho de Deus, ou seja, só Ele pode preencher esse vazio e nos tornar completos nele, né? Então, quando eu penso nisso, em me alegrar nele, para a glória dele, e desfrutar nele também, eu penso que isso envolve relacionamento. Eu penso que isso envolve relacionamento. E quando a gente volta para o Éden, logo na criação, né, Deus ele fazia questão de se relacionar com o ser humano. Nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele nos criou com esse propósito. Ele nos criou para que nós conhecêssemos a Ele, para que nós conhecêssemos Ele que é belo, perfeito, pleno, completo. E como eu falei, conhecer a Ele envolve relacionar com Ele. Então Adão e Eva se relacionavam com Deus no jardim, na viração do dia, e Deus se manifestava a eles ali, e eles eram satisfeitos nele. Então eles foram criados com esse propósito relacional, e tudo ia bem. Mas o ser humano pecou. Adão e Eva pecaram. E nós também hoje, nós pecamos. E aquele relacionamento que fluía com perfeição, houve um problema. E que problema que foi esse? Houve um distanciamento, foi causado pelo pecado. O que aconteceu? A gente decidiu de parar de ouvir a voz de Deus. É como se a gente tivesse virado as costas para Deus. Esse pecado, o pecado de desobedecer a Deus, a consequência foi exatamente essa separação. A Bíblia fala, né, que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Fala também que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Todos estão destituídos de Deus a partir do pecado. É isso que a gente chama de queda. A queda do ser humano, né? Esse distanciamento de um relacionamento que era pleno para a falta desse relacionamento. E Adão e Eva foram expulsos do jardim. Ou seja, como eles decidiram virar as costas para Deus e acharam que conseguiriam viver a vida por si mesmos, né? Ou seja, eles decidiram dar ouvido à serpente, dar ouvido ao pai da mentira, dar ouvido a Satanás,
achando que iam satisfazer o próprio ego. Eles decidiram ouvir o pai da mentira do que ouvir a Deus, o pai da verdade. Então, essa ação de virar as costas para Deus, esse pecado, trouxe separação. Então, isso é um grande problema. E o que Deus fez? Deus, ele nos ama tanto. Deus, ele nos ama tanto. E ele quer nos ver perto dele, quer que a gente desfrute dele. Ele quer nos ver satisfeito nele, que ele bolou um plano. E que plano que é esse? É o plano de salvação. E esse plano de salvação traz exatamente o ponto da nossa lição, que é a reconciliação com Deus. Falei muito, né? Mas vamos lá. Deus, ele nos criou para vivermos em relacionamento com Ele. Nós pecamos e destituídos fomos, separados fomos da glória de Deus. Mas esse problema, ele foi sanado em Cristo, né? Então, Deus, ele solucionou esse problema nos reconciliando com Ele num plano de salvação. E é disso que nós vamos falar hoje. Desse ministério que é a reconciliação. Nós somos reconciliados. Essa comunhão, ela foi restituída. E como que ela foi restituída? A partir do sacrifício de Cristo. Então, esse ministério da reconciliação, ele envolve isso. E eu preparei uma coisa legalzinha aqui, ó, uns recursos didáticos que eu vou estar tentando trazer aqui. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho a tela, tá? O que é esse ministério da reconciliação, né? De sermos reconciliados com Deus, de sermos trazidos de volta para a comunhão plena com Ele, com o Pai, por meio de seu Filho. Então eu queria ler 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova, uma realidade de comunhão, por meio de Cristo. Tudo isto vem de Deus. Esse nos fazer novas criaturas, né? Esse novo homem. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores, e por nosso intermédio é Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamos-vos, reconciliai-vos com Deus. Olha, essa é uma palavra-chave. Reconciliai-vos com Deus. Retorne à comunhão. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Amém. Olha como é maravilhoso esse ministério da reconciliação, de nos trazer de volta para perto do Pai. E aqui a gente começa com uma pergunta. E que pergunta que é essa? Como então foi realizada essa reconciliação do homem com Deus? Essa reconciliação do homem com Deus, ela foi feita pela vontade de Deus. Por que ela foi feita pela vontade de Deus? Foi vontade de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que foi vontade de Deus reconciliar o homem consigo mesmo. Portanto, ele é tanto o autor quanto a fonte. Ele é autor e a fonte desse plano de reconciliação. E esse plano de reconciliação, ele foi executado por Cristo no seu sacrifício na cruz, para que ele foi executado por Cristo em seu sacrifício na cruz por nós, para que as pessoas, para que os homens, a figura aí com os homenzinhos, então Cristo ele tomou essa iniciativa para que as pessoas fossem reconciliadas com Ele por meio da cruz. E sendo reconciliadas com Deus, a essas pessoas foi confiada esse ministério de levar a reconciliação, de chamar outras pessoas a se reconciliarem também. Isso estender essas pessoas que já foram reconciliadas, a elas foi confiada
a tarefa de levar esse plano de reconciliação a toda a criatura. Então, aqui a gente vê essa dinâmica desse processo aí de reconciliação, onde aquele que é reconciliado também participa desse processo conciliatório. A gente vai falar um pouco disso. Então, primeira pergunta: como foi realizada a reconciliação com Deus, esse retorno a Deus? Primeiramente, pela vontade de Deus, porque Ele é tanto o autor quanto a fonte. Segunda pergunta: qual foi o recurso que Deus utilizou? Ou seja, qual foi o meio que nos possibilitou retornarmos a Deus? Porque antes tinha um muro, né, de restrição entre nós e Deus. E esse muro é o pecado, essa distância. Nós somos afastados de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele tirou esse muro e colocou uma ponte por meio da cruz. Ou seja, o sacrifício dele. Qual que é o recurso? Qual que é o meio? O ato dele. O ato de sacrifício dele é o que traz o perdão para nós. E porque nós somos perdoados dos nossos pecados, nós que antes éramos condenados à condenação eterna, de distanciamento eterno de Deus, nós, obtendo esse perdão por meio do sacrifício de Cristo, foi tirado o muro, foi colocado uma ponte de acesso a Deus. Então nós temos livre acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E tem alguns versículos na Bíblia que falam disso. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, e esse versículo é bem provável que você conheça, saiba até de cor, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, já tenha acesso ao eterno, porque o eterno é quem pode nos dar a vida eterna. Tem outro versículo também que fica em Romanos 5,8 que fala assim: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí a gente entra na terceira pergunta, né? Que é a seguinte: qual que é a base? Qual foi o fundamento dessa reconciliação? Ou seja, qual que é o fundamento dessa reconciliação? Então vamos lá, retornando, né? Não, depois eu retorno. É, qual que é o fundamento, qual que é a base dessa reconciliação? É exatamente o versículo 21, que é aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Nós é quem pecamos, então nós somos quem merecemos a punição, mas os nossos pecados, eles foram imputados sobre Cristo. Isso é uma ação de amor, como o versículo que eu falei. Deus provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, essa reconciliação, ela passa por isso, passa por essa transferência, em que aquele que não conhecia o pecado, ele se fez pecado por nós. Então, para que essa reconciliação fosse efetivada, foi necessário de que os nossos pecados fossem imputados sobre Cristo. O nosso pecado fosse imputados sobre Cristo. Então, recapitulando, né? Como foi realizada essa reconciliação com Deus? Pela vontade de Deus. Qual é o meio? Qual foi o meio? O seu ato remidor, o seu ato de redenção, que foi efetivado, que a ação foi na cruz. A gente até fala, né, que o amor, ele é um verbo, ou seja, é uma ação. O amor, ele é um conceito que ele talvez seja um conceito que a gente não pega. Talvez seja um conceito abstrato. Mas o amor, ele se materializa por meio de ações. Então, quando Deus ele realizou essa ação, ele pensou nessa ação, ele foi a fonte desse plano. E ele também foi esse que fez a ação, né? Ele operou essa ação. Então, esse amor que antes era só um conceito, ele foi materializado. A gente sente esse amor quando Cristo ele pegou os nossos pecados. E ele que sem pecado, ele
foi sacrificado por nós e ele carregou sobre si os nossos pecados. Tem até um versículo, né, que a condenação, a culpa que estava sobre nós foi colocada sobre ele. Olha como isso é forte. A culpa que estava sobre nós foi colocada sobre ele. Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte: portanto, não existe mais condenação. Por quê? Porque os nossos pecados foram depositados sobre Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 34 também fala, 33 e 34. Né? É Deus quem nos justifica. Quem então nos condenará? Quem nos condenará? Cristo, aquele que morreu, ou melhor, aquele que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus, que intercede por nós. Quem nos condenará? Se Cristo morreu e ressuscitou, se Ele pegou os nossos pecados e carregou na cruz e tomou sobre si os nossos pecados, e aquele texto de Isaías 55, né? Nós, que é uma profecia, né? Que conhece bem, não lembro de cor aqui agora não. Mas é isso. Então, o ministério da reconciliação, ele envolve isso, envolve a vontade de Deus, envolve o ato remidor e redentório de Cristo na cruz, onde o sacrifício dele nos traz a paz por meio do perdão que nós obtemos, por meio do perdão que nós obtemos de Deus, por meio da ação de amor dele em pegar os nossos pecados e colocar sobre si, sobre o seu filho. E todo aquele que nele crer não será condenado. Aí todo aquele que nele crer será perdoado e terá a vida eterna. João 3,16. Né? Estou lembrando agora de um versículo, Romanos capítulo 10, fala o seguinte: né? Todo aquele que crer com o coração e confessar com a sua boca de que Cristo morreu e ressuscitou e morreu pelos seus pecados, esse será salvo. Aí esse versículo explica o que fala. Porque com o coração se crê para que seja feita justiça, e com a boca se confessa para que seja efetivada a remissão dos pecados. Aí o versículo 13 fala de Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso é fantástico. Então, quando a gente entende, o primeiro passo é entender esse ministério da reconciliação. Entendendo esse ministério da reconciliação, é colocado sobre nós uma tarefa, né? É colocado sobre nós uma tarefa. Quem já foi perdoado por Cristo é designado de uma tarefa. E que entra num ponto aqui agora, novo ponto, né? Que é a tarefa da reconciliação, ou melhor, a tarefa dos reconciliados. O que isso significa, né? Significa que que tarefa que é essa? Essa tarefa é levar outros homens, outras pessoas, a se reconciliarem. A gente entendendo isso, recebendo o perdão e o amor de Deus e tendo livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado, então a gente precisa existe uma tarefa da gente levar outros homens a se reconciliarem com Deus também. Então o que acontece? Essa obra da reconciliação, a obra da redenção, a remissão dos pecados, a obra da redenção, ela já está completa. A obra da reconciliação já está completa. Por que está completa? Porque Cristo já realizou. E a morte de cruz de Cristo, ela foi assim, ela foi plena, ela foi perfeita, ela foi essencial, ela tem uma validade eterna, ela foi única e exclusiva, foi feita uma vez só e ela tem um peso eterno. Então, por que a obra está completa? Porque ela tem um peso eterno, porque foi realizada por Cristo. Ele já realizou, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já pegou os nossos pecados. Então, essa obra de reconciliação está completa porque Cristo realizou. Porém, o processo conciliatório, ele está incompleto. O processo conciliatório é incompleto. Por quê? Porque a mensagem precisa ser levada até os confins da terra. A gente participa desse processo. E é por isso que ele está incompleto, porque nós homens participamos dele.
A parte que é a parte de Deus está completa, porque ela foi feita no poder, na autoridade do Rei dos Reis. E ela tem uma validade eterna, né? Já foi efetivada, já foi completa. Estava até com a palavra na cabeça, mas me fugiu aqui agora. Mas esse peso eterno, essa validade eterna. E o processo é que nós participamos. E por que ele está incompleto? Porque existe uma mensagem que precisa ser pregada. Que mensagem que é essa? Cristo salva. Ei, reconciliem-se com Cristo. Ei, voltem-se para Deus. Jesus te ama. Jesus, ele tem um plano para a sua vida. Tem um plano de reconciliação. Você foi criado com um propósito. Você foi criado para se relacionar com Ele. E você pecou. E por isso que você está distante de Deus. Mas Ele morreu a morte que você merecia morrer. Ele carregou o seu pecado sobre si. Então, essa é a mensagem que nós devemos anunciar, de que Cristo salva e que só Ele é o nosso mediador entre nós e Deus, né? Então, qual que é a nossa tarefa nesse processo conciliatório? É chamar pessoas, participar desse chamado, de chamar pessoas à reconciliação com Deus. É apontar a mensagem de Cristo salva, para que essas pessoas, manifestando positivamente, desejando se reconciliar com Cristo, desejando manter um contato com Cristo, confessem seus pecados a Deus e tenham seus pecados perdoados e sejam reconciliados com Deus também. Então, nós participamos desse processo de chamar pessoas à reconciliação e elas se manifestando positivamente. A gente falando, sim, eu quero Cristo, eu entendi isso. Jesus vive, Ele morreu, ressuscitou por mim. Nós fomos reconciliados com, essas pessoas também serem reconciliadas com Deus. Então a obra está completa em Cristo, porque Ele realizou. Mas esse processo onde nós temos parte, nós precisamos agir para que mais pessoas também conheçam esse amor, recebam esse perdão, entendam essa dádiva da salvação e sejam participantes também desse ministério reconciliatório. Então, primeira pergunta, a quem que foi confiada? Primeira pergunta, né? A quem foi confiada essa tarefa da reconciliação, que a gente pode chamar de tarefa dos reconciliados, porque a resposta é que ela foi confiada aos crentes, aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que têm a fé e que tiveram seus pecados perdoados, tiveram a remissão, a redenção dos seus pecados. Essas pessoas, a eles foi confiado, poderia ter sido confiado essa dádiva, esse privilégio de ser participante desse processo conciliatório, ele poderia ter sido confiado aos anjos. Os anjos gostariam de ter esse privilégio de compartilhar o evangelho, mas esse privilégio ele foi confiado a nós, seres humanos. Nós que somos tão frágeis, tão pequenos, tão insignificantes. Deus ele nos confiou essa tarefa, então nós devemos fazer com zelo, mas também com muito ânimo e com muito amor, porque Deus é quem nos chama para essa tarefa conciliatória de participar desse lindo processo. Então, essa é a primeira pergunta. A quem é confiada? A nós, que cremos e que fomos reconciliados com Cristo. E segunda pergunta, essa realização ela é feita em nome de quem? Em quem que nós realizamos? Foi confiada a nós essa tarefa. Mas nós realizamos essa tarefa em nome de quem? Em nome de Cristo. É por isso que nós lemos aqui no livro de Coríntios que nós somos embaixadores, que nós somos convidados a participar desse ministério da reconciliação e que nós somos embaixadores, ou seja, nós carregamos nós representamos uma pessoa. Por isso que nós realizamos em nome de Cristo, porque nós representamos a Cristo. Nós somos ali parte, nós somos o emissário de Deus, nós somos os porta-vozes, nós somos os embaixadores. Então,
E por isso, porque nós somos embaixadores, essa tarefa deve ser cumprida com autoridade e na unção de Cristo. Por que deve ser cumprido na autoridade e na unção de Cristo? Porque é Ele quem nos chama, e é Ele também quem nos capacita, e Ele que nos chama, nos capacita, Ele também nos auxilia. Olha que maravilhoso. Ele participa desse processo. Ele nos confiou esse processo conciliatório, mas ele participa. Isso que é o mais gostoso de participar da obra de Deus, é que a gente participa com o autor junto, né? E quando que a gente participa com o autor junto? Em dois processos. Quando a gente entende que a gente é embaixador, então onde a gente andar, a gente anda carregando essa boa notícia, essa boa nova. Nós somos carta viva, né? A palavra de Deus fala, a gente estudou em umas lições anteriores, que né, na nova aliança, Deus ele escreveu a nova aliança não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no nosso coração. Não pelo dedo de homens, mas pelo dedo de Deus. Então, essa mensagem, essa aliança, ela está intrínseca em nosso coração. Quando nós recebemos a Cristo, escrita pelo dedo de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo para propagarmos essa mensagem de redenção, de levarmos o nome de Jesus a toda a criatura, a crianças, a idosos, a homens, a mulheres, a pobres, a ricos, a negros, a brancos, a todo homem pecador, porque nós, uma vez pecadores, somos sarados por Cristo, né? Então, ele nos chama, ele nos capacita. E esse processo, então, é um processo gostoso que ele participa. E quando ele participa? Quando a gente prega e também quando a gente ora. O que é uma grande tarefa, mas é uma tarefa difícil ser embaixador. Exige zelo. Nós vamos ver que nós somos chamados a ser ministro. Qual que é a conduta que nós devemos ter? Para que a gente tenha uma conduta alinhada, a gente precisa ter uma vida de oração, porque é na oração que nós estamos diante da face do autor desse ministério e é onde ele nos molda. Quando a gente fala, Deus me perdoa, Pai, Deus, como que eu consegui ficar tanto tempo distante do Senhor? Pai, como que eu ainda, mesmo ouvindo a Tua palavra, eu virei as costas para a Tua palavra? E, e eu que estava olhando para lá, o Senhor me trouxe para perto de Ti com amor e com perdão. Muito obrigado. Então, quando a gente se depara aí nessa oração, diante da face de Deus, é quando a nossa identidade é moldada e é tratada de acordo com a identidade que Cristo quer que nós tenhamos. Então, essa tarefa aí, que é uma tarefa difícil, deve ser feita primeiramente com oração, porque ela depende da ação espiritual, é uma obra sobrenatural, o convencimento, a conversão. Por mais que a gente aponte o caminho, quem vira a pessoa que está olhando para cá, quem converte a pessoa é Cristo. A gente é só a setinha. Cristo é como se fosse o volante que vira ali, aquele carro que vira aquela pessoa para a direção certa. E eu estou falando rápido, mas é porque eu não quero que essa aula fique muito longa, já estou quase finalizando. Então, como que deve ser a conduta desse embaixador, desse ministro, né? Esse ministro deve ter uma conduta. E eu dividi em 3 pontos. Né? Primeiro, eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1, que fala o seguinte: visto que somos colaboradores com ele, exortamo-vos, ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência, eis agora o dia da salvação. Então, eu estou exortando a vocês, o apóstolo Paulo diz, evitem dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Ao contrário, em tudo recomendando-nos como ministros de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça. Não obstante,
verídicos, né? São armas verídicas, a justiça ela é verdadeira. Como desconhecidos e não obstante, conhecidos. Como moribundos e não obstante, eis que vivemos. Como punidos e não obstante, livres da morte. Como tristes e não obstante, sempre alegres. Como indigentes, porém, ou seja, não obstante, enriquecendo a muitos. Como nada tendo, embora tudo nós possuamos. Então, como deve ser a conduta desse ministro? Eu dividi em 3 pontos aqui. O primeiro ponto é uma mudança na consciência. Nós devemos ser ministros dessa palavra da reconciliação, tendo a consciência no lugar certo, a consciência de salvo, a consciência de filho. Nós não fazemos por obrigação. Nós não somos embaixadores por obrigação, mas nós temos a consciência de filho, nós temos a consciência de salvo, entendendo que é um privilégio, que há privilégio nessa cooperação. Então, o que a gente faz? A gente lança as sementes, espalha as sementes, entendendo que essa operação de crescimento, ela quem faz é Deus. É Deus quem faz a semente germinar, né? Então, o primeiro passo é a consciência de salvo, mudança é uma metanoia, um arrependimento. Esse arrependimento, esse amor que nós recebemos, nos faz entender que é um privilégio cooperarmos, porque nós somos filhos amados. Segundo ponto que o apóstolo ele traz aqui nessa carta é algumas coisas que nós não devemos ser. Primeiro, é que nós não devemos ser influenciados, ou seja, nós não devemos ser sugestionáveis, nós não devemos ser pessoas sugestionadas nem manipuladas pelos opositores ou pelos críticos. Por quê? Quando uma pessoa recebe uma crítica, a tendência é que a gente pare de fazer aquilo que estava fazendo. E acaba que a gente é influenciado mais pela crítica do que influenciado pelo amor a Deus e do zelo em cumprir a sua vontade. Então não seja sugestionado, influenciado, manipulado pelos opositores ou pelos críticos, porque eles sempre virão. O pai da mentira, ele vai continuar enganando muitos. Mas nós vamos com a verdade testemunhando de que o ministério da reconciliação está posto, de que o véu foi rasgado. O caminho está aberto. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é tanto para onde nós vamos, Jesus é o fim do caminho, é para onde nós vamos até Ele, o fim que nós desejamos é chegar até Ele. Ao mesmo tempo, Ele é o caminho e Ele também é aquele que nos impulsiona. O C.S. Lewis ele fala assim que no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala que Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo o fim que nós estamos indo, como também a válvula propulsora que nos impulsiona. Ele é uma válvula que nos impulsiona, que nos empurra até ele. Então ele é ao mesmo tempo o fim que nós vamos, a quem nós vamos, ele é o caminho pelo qual nós passamos, e ele também é que nos impulsiona até ele. Então, nós cumprimos a sua vontade temendo a Deus e não aos homens. Porque se a gente temer aos homens, a gente vai ficar travado nessa missão de embaixadores. Então, na nossa conduta, nós não devemos ser influenciados nem sugestionados pelos opositores ou pelos críticos. Nós devemos temer a Deus e não temer aos homens. E como que a gente teme a Deus? Cumprindo a sua vontade. Demonstra a Deus, eu prefiro te obedecer do que deixar de fazer o que o Senhor manda por temor de receber críticas e oposição de homens que são enganados pelas mentiras de Satanás. Então nós tememos a Deus. Terceiro ponto aqui, ó, é o entendimento prático, né? É quando a gente tem um entendimento prático. E Paulo ele lista algumas ações. A primeira ação é que a gente deve, que o ministro, a conduta dele é uma conduta de evitar o escândalo. Por quê? Porque o escândalo ele constrói muros, ele gera uma censura. O ministro que ele anda em escândalo, pode observar os falsos profetas de hoje em dia, até os profetas verdadeiros, se ele tem um escândalo, ele cria censura de quem escuta. Então, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como pessoas zelosas em levar a testemunhar da mensagem salvífica de Cristo, nós precisamos ter a consciência de filho,
tendo privilégio, temer a Deus e também evitar escândalo, porque o escândalo, ele cria censura. Para que nós não tenhamos censura, evite o escândalo. Segundo ponto, agir com paciência, com perseverança, mesmo nas tribulações. Terceiro ponto, ter uma qualidade de caráter, ter um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens. E aqui eu coloquei sobre autocorreção e autorrecomendação, porque esses pontos aqui que eu estou falando, né, são pontos onde a gente deve avaliar, nos avaliar. O que eu preciso mudar no meu caráter? O que eu preciso mudar? Onde que eu estou errando? O que eu preciso ser mais manso? Eu preciso ser. O que eu preciso mudar? Eu preciso falar mais a verdade? Então, assim, o ministro, o servo de Deus, ele é um cara que ele tem que andar em integridade. E que eu coloquei autocorreção, mas não é tipo como se o crivo dessa correção fosse a minha própria consciência, não. Mas o crivo dessa correção, ela não é uma autocorreção que vem de mim, mas é uma correção que vem do alto. Então, uma autocorreção nesse princípio de que ela vem do alto, ou seja, quando a minha identidade ela está firmada em Deus, quando eu entendo que os princípios que regimentam a minha vida e a vida desse ministro, desse ministério da reconciliação, ela estão pautados na palavra de Deus, eu, a partir da palavra que vem do alto, eu entro em um estado de consciência de avaliar o meu caráter. Como está a qualidade do meu caráter? Está aprovado? Ok. Não está aprovado? Preciso mudar. E o crivo não é a minha consciência, não é o que eu falo, não é o que os outros falam, mas é o que Cristo fala na sua palavra. É uma correção que vem do alto. E quando que eu construo isso? Nós vamos ver. E quarto ponto e último é que o ministro a conduta dele deve estar pronto para enfrentar os paradoxos. Que paradoxo? Nossa, eu estou aqui pregando o evangelho, mas estou sofrendo um naufrágio, o apóstolo Paulo falou. Eu estou aqui pregando o evangelho, mas eu estou sendo perseguido. Isso é um grande paradoxo, né? Por que Deus não está cuidando de mim? Ou seja, os opositores tentam jogar essas críticas. Nós temos que estar pronto para enfrentar esses paradoxos. Entender que Deus ele é o autor e a fonte desse ministério, né? Então, como ele tem um caráter aprovado pela de caráter? Onde que a gente constrói isso? Nós construímos isso numa vida de oração. E aqui finalizando já, que já deu tempo quase mais ou menos, né? A gente constrói essa qualidade de caráter aprovado, essa paciência, essa perseverança, essa consciência de filho, entendendo o privilégio, essa escolha em temer a Deus e como personagem, numa vida de oração. Ou seja, quando a gente volta ao relacionamento, porque o véu já foi aberto, porque nós somos reconciliados, nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos desfrutar desse livre acesso numa vida de oração constante, que é quando a gente passa da teoria para a prática. A vida de oração vai nos tornar práticos na pregação e no testemunho do Evangelho. Ou seja, a vida de oração é esse eixo que faz a engrenagem funcionar. A vida de oração vai permitir que eu tenha um caráter com qualidade, vai permitir que eu seja paciente, perseverante, vai permitir que eu não seja uma pessoa que haja com escândalo, vai permitir que eu seja pronto para enfrentar os paradoxos e tudo mais. A vida de oração que vai me possibilitar isso. Então, voltando aqui à base, né, que nós, como crentes em Jesus Cristo, temos esse desejo de reconciliarmos com Ele, que essa comunhão que um dia foi perdida pelo nosso pecado, pela queda, tanto em Adão quanto em nós também, porque nós somos salvos, que a gente se volte a Deus em oração, entendendo que o ato já foi executado por Cristo, que Ele carregou os nossos pecados sobre si na cruz, que Ele é a ponte que nos leva até Deus, Ele também que nos impulsiona e é para Ele que nós vamos também, né? Então, que a gente entenda isso, essa beleza, esse amor que há, esse perdão que há nesse processo de reconciliação e que a gente adentre nesse ministério da reconciliação, que sejamos ministros, dispenseiros dessa multiforme graça de Deus, como verdadeiros embaixadores de
Cristo, como se Deus por nós exortasse. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer. E lembrando que o eixo que regimenta todo esse processo é uma vida de oração. Se você quer ser um ministro de Deus aprovado, onde você estiver, leve a Deus em oração. Não só num pedido, mas num relacionamento diário com Ele. Deus, eu quero conhecer a Tua face. Deus, me mostra quem Tu és. Então, que Cristo nos mostre quem Ele é e a beleza da santidade dele. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Que nós não vivamos só uma vida de teoria, porque é muito lindo isso, mas nós vamos a vida prática de deslumbrar, de estarmos satisfeitos na presença de Deus e nos alicerçarmos nele e nessa reconciliação, possamos desfrutar desse relacionamento com o Pai, que é um Pai amoroso. Amém? Que Deus te abençoe, tudo de bom para você e até a próxima. Um abraço.